Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Fernando Grella, que é o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Boa noite, secretário. Boa noite, Kenny. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu que agradeço o senhor ter aceito o convite para a entrevista e queria começar falando um pouco aí da sua história pessoal, secretário. O senhor está com 56 anos, nasceu em 8 de dezembro de 56 em Capivari, ali perto de Campinas, no interior de São Paulo. Cresceu em Capivari, onde passou a infância, a adolescência? Eu cresci, na verdade, eu nasci em Capivari, ali permaneci até os 7 anos de idade. Depois, os meus pais se mudaram para Campinas, nós nos fixamos em Campinas, aonde eu me criei. Né? E como é que era a sua família? O que o seu pai fazia, sua mãe fazia? Meu pai era contador, a minha mãe não trabalhava, ela era do lar. E nós somos em 7 irmãos, né? Meu pai já é falecido, infelizmente. E 7 irmãos, todos radicados em Campinas. A família da minha mulher também está radicada em Campinas, meus cunhados, né? Meu sogro, minha sogra. Então, tenho vínculos com Campinas e tenho vínculo também com Atibaia, onde tenho a minha casa, embora permaneça em São Paulo. Passa uns finais de semana em Atibaia, na montanha. E onde trabalhei, fui promotor de justiça em Atibaia. Ali me vinculei, né, e mantenho este vínculo até hoje. O que levou o senhor a escolher o direito? O senhor foi membro do Ministério Público, é membro do Ministério Público, está na Secretaria da Segurança Pública, foi procurador da Fazenda Nacional, foi procurador do Estado de São Paulo. O que levou o senhor a escolher o direito? Na verdade, eu sempre gostei, eu acho que foi uma vocação, uma tendência mesmo pessoal, e uma opção pela Faculdade de Direito, e quando estava na faculdade eu me inclinei pelo Ministério Público, né? Advoguei quase nada, muito pouco, fiz estágio num excelente escritório em Campinas, Tavolaro e Haddad na época, e que foi a minha escola de vida. E antes disso eu trabalhava com o meu pai no escritório de contabilidade, meu pai era contador, trabalhei desde os 12, 13 anos, né? E depois, a partir daí, desse estágio no escritório de advocacia, quando fiz direito, a minha opção foi o Ministério Público. Inicialmente, eu ingressei na Procuradoria do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, que é a Advocacia do Estado, uma bela instituição, uma bela carreira, na qual eu permaneci praticamente quase 3 anos, e depois eu fiz, portanto, a minha opção mesmo definitiva, que era o Ministério Público, né? Antes disso, eu cheguei a passar no concurso de Procurador da Fazenda Nacional, mas não assumi, e o Ministério Público que sempre foi o meu sonho, o meu desejo profissional, e uma carreira que abracei, ingressei no Ministério Público de São Paulo em 1984. Secretário, eu sei que o senhor não deve ter muito tempo livre, mas no pouco tempo livre que o senhor tem algum hobby? O que o senhor gosta de fazer nas suas horas vagas? Na verdade, eu não tenho muita vida social, eu sou uma pessoa mais de hábitos caseiros, domésticos, né? Quando saio com a minha mulher, com as minhas filhas, né? E não tenho, assim, hobbies outros, a não ser gostar de cachorro. Gosto de cachorro, né? Tem quantos cachorros? 3 cachorros. 3 cachorros. Mas a minha vida mesmo é mais doméstica, mais em casa. Torce para algum time de futebol? Corinthians. Corintiano? Acompanha ali? Acompanho, né? Está numa boa fase, Corinthians. Sim, sim. Cuida da saúde, faz algum tipo de dieta, tem alguma restrição alimentar, alguma coisa, não? Na verdade, sim. Faço os exames normais, procuro quando possível, ultimamente não tem sido possível, os exercícios, as caminhadas, né? Mas sempre que posso retomar este hábito, a gente pratica, porque isso é essencial. Né? Ajuda ali da disposição. Ajuda a questão até emocional, né? Não é só física, né? Mas, infelizmente, nem sempre eu consigo manter um ritmo, uma regularidade nisto. Mas eu vejo, assim, as falas do senhor, a imprensa, sou sempre muito equilibrado, estou vendo agora, transmite uma serenidade aí na voz. Só tem um trabalho muito difícil, que é ser secretário da Segurança Pública do maior estado do Brasil. Pergunto para o senhor, o que leva um cidadão a aceitar trabalhar na Secretaria da Segurança Pública, porque é um problema atrás do outro. A gente tem visto, né, nos últimos tempos, um problema atrás do outro. Por que o senhor topou ser secretário? Por que é bom ser secretário da Segurança Pública de São Paulo? É o propósito de servir, né? Primeiro, servir a um governo que tem como governador o governador Geraldo Alckmin, que eu reputo uma pessoa correta, séria e dedicada. Segundo, o propósito não apenas de ficar acomodado e criticando e vendo as coisas acontecer, mas com o intuito de servir, de colaborar, de procurar construir, de procurar ajudar. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente difícil e é uma tarefa em que é necessária muita abertura, muita humildade,
porque este tema ele exige a participação de muitos segmentos. Não é algo em que as soluções aconteçam da cabeça de uma só pessoa, só do secretário da Segurança ou só de um segmento, né? Então, é o propósito de servir, de poder construir alguma coisa, né, sem a pretensão de querer ter a solução e a verdade para todos os problemas, de trabalhar muito para condições melhores. Secretário, a gente está vendo aí nas ruas brasileiras a maior onda de manifestações populares da nossa história. Eu tenho nos últimos programas perguntado aos entrevistados, na opinião deles, quais são as principais razões que desencadearam esse movimento. Por que as pessoas estão na rua, na sua opinião, secretário? Na verdade, é o propósito, evidentemente, de manifestação. Eu acredito que é um momento, como você bem disse, novo para todos os setores da vida social, política, profissional. Eu acho que todos estão aprendendo com isto, né? Aquilo que estava latente no sentimento popular acabou se colocando, às vezes de maneira mais intensa, um pouco exagerada, não é? Mas é algo como que a população estivesse dando a sua sinalização clara para outros rumos, né? Um alerta a todos os segmentos, né? O senhor acha que é uma coisa boa, está tirando os políticos da zona de conforto, a sociedade como um todo, a própria imprensa, ou o senhor vê alguns riscos nesse movimento? Não, eu creio que sim, eu vejo como algo positivo, né? É algo que não se pode menosprezar nem ser insensível a essas manifestações. É lógico que existem movimentos menores, isolados, sim, que exageram e que extrapolam, né? Mas nós não estamos falando disto, nós estamos falando daquelas manifestações verdadeiramente legítimas que representam algum tipo de reivindicação, de postulação ou de reclamo de um anseio popular, né? Portanto, nesse sentido, eu acho válido, né? Eu acho válido porque é algo que não pode passar despercebido, né, pelos setores encarregados de administrar uma nação. O senhor é o chefe da polícia em São Paulo. No último programa, o Gilmar Mendes, ele defendeu o seguinte: olha, é preciso que haja algum tipo de limite à liberdade de manifestações públicas, que o Supremo devesse discutir. Por exemplo, tem que combinar mesmo o trajeto com a polícia e manter o trajeto, que isso não é um demérito. Ele falou, olha, a polícia não pode ser desautorizada. Ao mesmo tempo, secretário, a gente, ao longo desses protestos, a gente viu cenas também em que, na minha opinião, estava evidente ali um abuso policial, ou seja, uma pessoa sendo arrastada indevidamente ou presa. Teve toda aquela coisa do dia 13 de junho, aquela quinta-feira aqui em São Paulo. Pergunto para o senhor, essa polícia que o senhor tem hoje em São Paulo, né, ela está preparada para lidar com esses manifestantes? Ela tem lidado bem, o senhor acha? Porque há exemplos ali que a gente vê que são evidentes abusos, não? Sim, eu queria destacar o seguinte, é uma missão muito delicada para a polícia. A nossa Polícia Militar tem 90 mil homens. Só no ano passado, nós tivemos, apenas na Avenida Paulista, cerca de 250 manifestações. A maciça maioria delas de maneira pacífica, sem nenhum incidente. A polícia nossa tem condições, tem preparo, não é, para trabalhar este tipo de ato, este tipo de evento. E é evidente que uma instituição que enfrenta manifestações com milhares de pessoas, que tem 90 mil homens nas suas fileiras, né, ela sempre tem a possibilidade de haver desvios, né, e isto não é, veja, um acontecimento que afeta apenas a polícia. Outras instituições têm, né, seus membros, no seu pessoal, pessoas que se desviam, que cometem abusos, né? Portanto, essas situações todas a gente tem que ver como algo normal e tem que encarar de que forma, com responsabilidade, apurar aquelas situações que tivemos em episódios de abusos, né? Elas estão sendo apuradas. E estão sendo punidas? Sim, não estão concluídas as investigações, mas se ficar comprovado, serão punidas. Nós temos inúmeras situações aí de atitudes policiais incorretas, ilegais, que foram e estão sendo punidas, né? E essas a que você se referiu, do dia 13 de junho, elas são objetos de inquérito. Nós pedimos, inclusive, o acompanhamento do Ministério Público. Se restar comprovada a situação de abuso, como foi noticiado, não há dúvida que haverá punição. O senhor vendo as imagens ali, secretário, não parece para o senhor que em alguns casos fica evidente
que houve um abuso? É difícil a gente pré-julgar sem trazer todas as provas, sem ouvir todas. Nós precisamos dar oportunidade para que todos se manifestem, escolher as provas, para depois chegar a um juízo de valor final. E, como eu disse, é uma missão difícil da Polícia Militar, não é? Porque ela tem, primeiro, que preservar, que garantir que a manifestação aconteça pacificamente, né? E de maneira a causar o menor transtorno possível para a população. De outro lado, ela tem que evitar, no contexto de uma manifestação, situações de vandalismo, de abusos, depredações, que acontecem porque são pequenos grupos que se aproveitam de manifestações legítimas para esses atos criminosos. E a polícia tem que agir de que forma? Separar o joio do trigo. Não é? Sem, evidentemente, atingir aqueles que estão pacificamente se manifestando, procurar isolar e prender, não é? Aqueles que estão ali para praticar atos criminosos. Então, é uma missão delicada, que acontece, às vezes, em frações de segundos, esses atos criminosos, e que exige uma atuação enérgica por parte também das polícias. Essa ideia do Gilmar Mendes de uma limitação à liberdade de manifestação pública, o senhor tem simpatia por ela? Perfeitamente, eu acredito que sim. Nada é absoluto na Constituição, né? Até o direito de propriedade é relativo, porque a propriedade pode ser desapropriada, né? O direito à manifestação, à expressão do pensamento, ele é um direito sagrado, mas ele também deve encontrar limites e contornos, né? E era importante, seria muito importante que o Supremo delimitasse, não é, o exercício desse direito. Nós temos duas ou três coisas, desculpa interromper você, duas ou três coisas práticas que o senhor acha que, assim, que não que o Supremo deva fazer, o que pelo menos ele devesse discutir na sua experiência. Quanto a local, definição de local, de trajetos, não é, o acertamento prévio da polícia. Por quê? Para que o direito de manifestação ele possa acontecer legitimamente, pacificamente, não é? E sem causar transtornos às cidades como São Paulo, outras grandes capitais, que já têm problemas enormes com a locomoção das pessoas, né? E que acabam pagando um preço muito maior com essas manifestações. Mas isso não pode limitar a liberdade e confinar, por exemplo? Porque um protesto, ele também tem a função de incomodar. Se ele não gera algum estresse, ele também não atrai atenção para ele. O que o Gilmar Mendes falou, só para concluir e dar a oportunidade ao senhor, ele falou assim, não dá para parar a Paulista a qualquer hora, bloquear as estradas a qualquer hora. Sim, mas é nesse sentido, de combinar previamente, né? Nós mesmos fizemos reuniões, né, com lideranças de movimentos, com que finalidade? De definirmos trajetos, não para impor a elas locais, mas de definir previamente trajetos, de saber quais seriam os líderes que estariam em cada bloco, até mesmo para destacarmos oficiais da Polícia Militar que iriam acompanhar esses líderes e poderiam monitorar e orientar a movimentação dos manifestantes. Então, é neste sentido que nós pregamos uma limitação. Não é no sentido de impor este ou aquele local, mas é de haver um entendimento prévio quanto a itinerário, quanto a horário, para que a polícia possa organizar a manifestação de modo a causar o menor transtorno possível para a população. E o senhor é um homem do direito, ou seja, o artigo 5º, ele contém as nossas liberdades individuais. Essa questão ela tem que ser mesmo discutida no âmbito do Supremo. Não dá, por exemplo, para o Estado de São Paulo estabelecer normas, porque isso pode acabar sendo envolvido num debate constitucional. É o Supremo que tem que fazer isso? É o Congresso? Qual é a esfera? É o Supremo, que seria, na verdade, aí, o órgão máximo que diria aí a palavra final. Nós temos uma decisão de pouco mais de um mês atrás, de um ministro do Supremo, que entendeu por bem cassar uma liminar do Tribunal de Justiça Militar que estabelecia limitações ao exercício do direito de manifestação, né? E restabeleceu o direito de manifestação em caráter absoluto, ou seja, mais amplo possível. Então, veja, nós respeitamos, não é nenhuma crítica, mas acho que é chegado o momento do Supremo debater este assunto. Não para se impor, evidentemente, à manifestação um local determinado, previamente definido, mas pelo menos para que isto seja previamente definido em termos de trajeto, de horário, para que a manifestação possa incomodar, sim, para chamar atenção, né? Mas sem causar prejuízos maiores. O caso da Paulista é um exemplo, nós temos inúmeros hospitais. Tráfico de ambulância, alguém morrendo, né? Exatamente. Então, não é possível que se faça uma manifestação, né, em qualquer dia, em qualquer horário, quando as pessoas... Eu acho que isso tem que ser previamente acertado em benefício de todos, dos manifestantes, para que eles tenham visibilidade na sua reivindicação, né? Mas do restante da população que não quer ou não pode participar da manifestação. Secretário, a sua opinião sobre os Black Blocs? Eles são um grupo anarquista, né? E se a gente pegar, a gente vive num Estado democrático de direito, a nossa lei
ela proíbe, né, que seja destruído o patrimônio público, o patrimônio privado. Mas eles têm uma ideologia, e vamos, assim, sem entrar no mérito, é vandalismo ou não, admitindo que se trata de uma ideologia que eles acham que destruir, por exemplo, uma concessionária ou um banco, está destruindo os símbolos do grande capital, que isso é uma forma legítima de protesto. Quero perguntar para o senhor primeiro, o senhor acha que como protesto é uma forma legítima? E como que o senhor pretende enfrentar essa questão em São Paulo e como vem enfrentando? Porque a gente viu que na última semana houve problemas com os black blocs. Sim, houve problemas, evidentemente, que nós não podemos predefinir, não é? Rotular as pessoas por estarem numa manifestação como pessoas que estão já previamente intencionadas ou pré-deliberadas ou pertencentes a esse grupo que você se referiu, ali postas para praticar atos de vandalismo. A polícia, ela tem que, em tese, respeitar o direito de todos de se reunirem e de iniciarem uma manifestação. E a polícia tem que fazer esse acompanhamento e a sua intervenção deve acontecer, e por isso é difícil, a partir do momento que detecte uma ação concreta, objetiva, voltada para abusos, para atos criminosos, para vandalismo e para agressões, né? Não é possível que a gente rotule previamente, não é, as pessoas, como eu disse, que estão reunidas, né, como seguidoras ou como ali que tenham a intenção de praticar atos de vandalismo. É um filtro, uma identificação que tem que fazer na hora. Na né? hora. Antes, né? Vocês fazem um monitoramento para saber de convocação. Sem dúvida. Há um acompanhamento. Acompanhamento, né? das redes sociais, Sim. de todos os meios de comunicação, para saber que ato, o que acontecerá, o horário, etc., e a polícia poder exercer o seu papel. Né? A violência, sob alguma forma, ela é justificável como uma forma de protesto, na sua opinião? Não, não é. Eu não acredito que a violência possa ser justificável de maneira nenhuma. Né? A violência, ela nega exatamente a ordem pública, o direito, a paz pública. Né? Não é o caminho indicado. Secretário, voltando hoje nós estamos aqui em agosto, voltando aí a 2 meses, olhando para um registro histórico. Quando a gente lembra do dia 13 de junho, aquela quinta-feira, em que houve aquela forte repressão, na minha opinião, algumas cenas, fica claro um abuso, mas o senhor está colocando que claramente essas coisas têm que ser apuradas, tem um trâmite legal que tem que apurar, é assim que é no Estado de Direito. Agora eu pergunto para o senhor, olhando hoje com uma certa autocrítica, também, se for possível, se couber na sua opinião, foi um erro ter colocado a tropa de choque, ter anunciado na véspera, como o governador Alckmin falou, vamos usar a tropa de choque, aquilo de alguma maneira não estimulou a escalada, ou seja, a ação definida hoje, para 13 de junho, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor teria repetido, tomado as mesmas decisões que tomou ou teria agido de uma maneira diferente? Eu acredito que não. Esse é um momento, num contexto geral, novo para todos. Nós estávamos falando disso, né? É novo para a esfera política, é novo para a polícia, é novo para a sociedade, para todos os setores, né? Eu acho que naquele momento as forças foram empregadas adequadamente pelo que os fatos apontavam, né? Houve um momento ali de impasse entre os manifestantes e a polícia que estava organizando aquele evento, e houve uma reação de setores que não eram os manifestantes, mas que estavam infiltrados. E isso desencadeou uma reação da polícia inicial e motivou, evidentemente, abriu um espaço para que estes grupos mais violentos pudessem prosseguir com os atos de vandalismo que nós depois também assistimos. Então, não acho que houve um erro estratégico, não. É porque era um momento novo, não é? Mas o que o senhor faria de diferente hoje? Não, eu acredito que, na verdade, acredito que, na verdade, ali o que poderia ser feito de diferente, muito pouco, acredito eu. Colocaria as mesmas forças, né? Usaria o choque? Naquele momento? Eu acredito que sim, porque o número de manifestantes era enorme, né, era grande, e nós vimos depois, na sequência, os atos de vandalismo praticados, os ônibus quebrados, incendiados. Quer dizer, a presença da força policial era necessária. Agora, os abusos noticiados de alguns setores da polícia estão sendo apurados, e se ficarem comprovados, serão punidos. Nada justifica o abuso por parte da polícia. A polícia tem essa missão difícil, não é, de organizar para que o evento aconteça de maneira ordeira e
pacífica, em proteção até mesmo dos manifestantes, mas tem o dever, ao mesmo tempo, de coibir e de prender aqueles que praticam atos de violência. O senhor acha que naquele dia 3 de junho, aquela reação, aquele conflito todo, ele foi um motivo que desencadeou assim, o engrossamento, engrossou as passeatas, ou seja, o número de pessoas? A gente viu na segunda, 17 de junho ali, pelo Brasil inteiro. O senhor acha que essa violência policial, a violência do conflito acabou aumentando, engrossando as manifestações? Acredito que não, por uma razão em especial, porque os temas, objeto das manifestações, eram de cunho nacional. Não eram temas focados aqui em São Paulo. Mas tinha a questão da tarifa, por exemplo. Mas que não era local e que depois nós vimos todas as outras manifestações que se seguiram com enfoques em temas muito mais nacionais do que locais. A tarifa era uma realidade aqui, mas foi em muitos estados. Era uma coisa que estava latente nacionalmente. Nacionalmente, tanto que nós vimos outras reivindicações. Então não era um problema local de São Paulo. Né? Era o desejo da população manifestar o seu inconformismo com muitas coisas. Né? E, secretário, depois daqueles dias, ficou uma impressão em algumas intervenções que a polícia fez, a própria imprensa falou, a polícia agora está mais tímida, está com medo de intervir, porque a sociedade critica, a mesma imprensa que pedia polícia reprimindo numa semana, depois criticou a polícia. Isso influenciou, aquele dia, intimidou depois a ação policial em São Paulo? Não, não intimidou. Eu acho que a polícia, ela, na verdade, ela tem sempre um aprimoramento no seu procedimento. E, como eu disse, foi um momento novo. Ninguém pode negar isto. Esses movimentos, da forma como eles aconteceram, da forma como se colocaram, né? Eu acho que nós não tivemos experiência recente nesse sentido. Portanto, todo dia de manifestação era um aprendizado e a polícia passou a cada dia a se aperfeiçoar na sua abordagem, na sua maneira de tratar estes movimentos. E isso está acontecendo até hoje, não é? E a gente tem que aprender com o dia a dia, com as atividades. O que não pode, não é insistir em técnicas, em procedimentos operacionais estanques. Nós temos que estar atentos e acompanhando e trabalhando sempre para melhorarmos. Secretário, vou pedir licença, senhor, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o secretário Fernando Greve.